Faça o uso do seu direito ao silêncio sempre que você for detido em flagrante delito, a não ser que você esteja acompanhado de um bom advogado criminalista e o advogado te oriente de forma segura, se for seguro, você falar e prestar seu interrogatório perante a autoridade policial quando que se inicia o procedimento investigativo, após uma prisão em flagrante, geralmente, e você é preso em flagrante, você vai prestar o interrogatório, porque é um ato obrigatório já de início, quando há o flagrante, tá? Você presta o interrogatório para a autoridade policial e depois presta o interrogatório à autoridade judicial no momento da audiência de custódia, que deve ser designada e realizada não mais que 24 horas após o momento dessa prisão. Portanto, são dois interrogatórios já de início. Um à autoridade policial e outro à autoridade judicial no momento da realização da audiência de custódia, que nada mais vai fazer do que apreciar se houve ou não agressão, brutalidade, enfim, abuso de autoridade no momento da detenção, da sua prisão. Não será apreciado na audiência de custódia, não será apreciado o mérito da causa, o mérito dos fatos, do crime que está sendo imputado e o que gerou aí essa prisão em flagrante. Na audiência de custódia, o juiz vai apreciar se houve ou não agressão. Se não houve, aí vai haver manifestação do Ministério Público, depois da defesa, e geralmente eu sempre peço e deve o advogado pedir a liberdade provisória ou a revogação da prisão por ter sido o flagrante ilegal, no caso do relaxamento da prisão em flagrante, ou se for homologado, não houver ilegalidade no flagrante, e assim for homologado, pleitear a concessão de liberdade provisória, com ou sem fiança, tá? Esse é o momento de pedir a liberdade provisória. Então, assegure que essa garantia a si mesmo. No momento da prisão, se não tiver advogado, não foi nem assegurado a você a ligar para um advogado ou ligar para um familiar para que contrate um advogado e esteja imediatamente se dirigindo ao local que você está sendo conduzido, permaneça em silêncio. Sempre, sempre, por mais que você seja inocente, por mais que você tenha cometido ilegítima defesa, por mais que não teve dolo algum, por exemplo, um acidente de trânsito, você acabou por atropelar alguém sem a intenção, obviamente, de atingir aquela pessoa e a pessoa veio a óbito ou teve lesões corporais graves. Então, jamais você fale sem a presença do seu advogado. E no inquérito policial, no momento do flagrante, principalmente, eu aconselho sempre, não fale. Faça o uso do seu direito ao silêncio, que é constitucionalmente assegurado, inclusive em tratados internacionais, dos quais o Brasil é signatário, faz parte. Portanto, o direito ao silêncio é um direito constitucionalmente assegurado, nosso Estado Democrático de Direito, e você deve fazer o uso dele, porque muitas das vezes, em muitos casos que nós atendemos aqui, quando o réu, o indiciado, o preso, principalmente se ele não tem conhecimento algum de processo criminal, de investigação, de prisão, ele vai falar. Muitas das vezes o policial, inclusive, chega e fala para ele, você fala que vai ser melhor para você. E ele vai acreditar no policial. Só que quando ele fala, sem orientação alguma, às vezes o que ele fala, e muitas vezes o que ele fala, vai estar prejudicando ele mesmo. Porque depois, para você desfazer o que foi feito lá atrás, principalmente hoje que os interrogatórios são feitos, na maioria das vezes, e é assim que deve ser mesmo, gravados, tá ali, tá mostrando que ele não tá, aparentemente não tem nenhuma coação, né? Então, permaneça em silêncio. Simples. O delegado, no caso da autoridade policial, vai qualificá-lo e vai perguntar se ele vai explicar que ele tem direito a permanecer em silêncio e vai perguntar se você quer ou não falar sobre os fatos. No momento do interrogatório, pela autoridade policial, depois de ter sido preso em flagrante, por exemplo, tá? Nesse momento você fala, eu vou fazer o uso do meu direito ao silêncio, só vou falar em juízo. Pronto. Ou só fala, vou fazer o uso do meu direito ao silêncio. Ponto final. Não fala mais nada. Se o delegado insistir, por exemplo, em interrogá-lo,
ele estará cometendo o crime de abuso de autoridade. Artigo 15 é alguma coisa da lei de abuso de autoridade. Se não me engano, é artigo 15, parágrafo único. Não me lembro, mas não importa aqui. Em juízo, mesma coisa. Em juízo, você vai estar acompanhado do seu advogado, já, obviamente, porque já não pode ser processado sem um advogado. No inquérito policial, não é obrigatória a presença do advogado, não é obrigatório assegurar o direito do indiciado, do investigado, a ter a presença ou que seja acompanhado pelo advogado. Mas é um direito seu que você, no momento da sua prisão, você tenha o direito a uma ligação, pelo menos, para ligar para um familiar ou diretamente para o advogado, se você já tem um contato de um. Tá? Muitas das vezes não é assegurado, é impedido que o réu, que o preso faça isso, e algumas vezes a gente fica sabendo porque a gente atua no processo, então acaba sabendo, mas é um direito seu de ligar, fazer uma ligação no momento da prisão. Tem que ser assegurado esse direito para vocês, sob pena de cometer a autoridade policial, ou agente público, enfim, qualquer que seja, impedir, vai estar cometendo um crime de abuso de autoridade. Você ligando para o seu advogado, obviamente que ele já vai comparecer e vai te dar a orientação correta. Mas eu oriento, mesmo que esteja com um advogado, mesmo que esteja eu acompanhando você no interrogatório policial, eu te aconselho a ficar em silêncio. Ponto. Não passa nada. Deixa a polícia fazer o trabalho dela, desenvolver o trabalho dela de investigação, ouvir testemunhas, apurar os fatos, pedir perícia, tudo que for necessário e for obrigatório e for prudente que se faça. Em juízo é outra coisa, já estão formalizados todos os fatos ali, as provas, os elementos informativos, não provas, e aí sim você vai saber de fato qual é a acusação especificamente, principalmente que já vai haver uma denúncia do Ministério Público, que é o titular da ação penal, sobre quais fatos você está incorrendo e por que ele pretende a sua condenação. Aí sim você vai ter conhecimento de fato. O réu se defende de fatos. Né? Narra-me fato, W2B use. Ou seja, narra-me os fatos que eu lhe dou o direito. Então, quando você está em interrogatório em juízo, aí você vai ter muito mais elementos, mais segurança para ser interrogado, para prestar seu interrogatório, que esse seu interrogatório em juízo é um interrogatório não só para prestar informações, mas como dar a sua versão dos fatos, você preparar, você fazer o uso do interrogatório para fazer a sua autodefesa. Sempre aconselho o cliente, oriento a que faça uma autodefesa. Não só responda de forma objetiva ou monossilábica as perguntas sim ou não, mas fale, fundamente. E eu estando como seu advogado, com certeza eu vou fazer com que seus direitos constitucionais de investigado, de acusado, sejam todos assegurados de forma plena, sob pena de nulidade. Consta em atas que impediu, consta-se em ata que impediu o réu de falar, consta-se em ata que o réu não teve o direito de se expressar. Tudo isso aí. Eu, estando como seu advogado, farei com que isso seja assegurado. E é um direito seu que eu te oriento. Não sendo eu como seu advogado, oriento a fazê-lo sempre. Faz o uso do silêncio e em juízo, depois, sob a orientação do advogado, você fala ou não. Depende da conveniência e depende do que se tem de acusação, inclusive de como você fala. Tá? Então fica a dica, na audiência de custódia não pode o juiz nem o Ministério Público adentrar no mérito da acusação, no mérito dos fatos que levou à prisão. Em flagrante, por exemplo, na audiência de custódia, o juiz simplesmente só deve apreciar se houve ou não agressão quando da prisão. Se a autoridade policial ou agente público que fez a prisão, seja policial militar, polícia civil, polícia federal, enfim, qualquer agente público, autoridade policial que tenha autoridade, que tenha realizado a prisão, qualquer um que seja, né, independente de qual deles, você deve, será interrogado se houve ou não agressão, se eles se agrediram, se foram truculentes, se cometeram abuso de autoridade ou não. Tá certo? Então, na audiência de custódia, somente é apreciado se houve ou não agressão, houve tortura, enfim, essas coisas. E também o juiz deve apreciar o direito, se ele converte a prisão em flagrante, depois de homologada, em preventiva ou em prisão temporária, ou se concede a liberdade provisória, mediante uma fiança, aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, que comumente são aplicadas aí comparecimento bimestral, mensal ou semestral em juízo, para informar suas atividades, não ausentar-se da comarca por mais de 8 dias sem autorização judicial, enfim, comparecer, lógico, em juízo de forma periódica, e muitas vezes também aplicado
o monitoramento eletrônico, como foi o caso de um cliente hoje que foi ouvido na audiência de custódia, o juiz concedeu a liberdade provisória com aplicação da medida cautelar de monitoramento eletrônico. Já o outro, que foi um pouco anterior a essa, hoje também, a juíza concedeu o direito de responder ao processo em liberdade sem aplicação de qualquer cautelar, exceto a de comparecimento mensal em juízo para informar essas atividades, tá certo? Então, me chamo Walter Ribeiro Júnior, sou advogado criminalista, militante aqui na comarca de Curitiba, mas em todo o Brasil, se for o caso, se for preciso, tá? Meu contato está aí no vídeo, compartilha, segue, curte, deixa a pergunta, deixa as dúvidas e sugestões para trazermos cada vez mais informações para você, cidadão, que se vê aí em apuros, muitas das vezes acuado numa situação de crime em que a polícia tem o poder de polícia, enfim, é a autoridade e você se sente acuado por não saber como se conduzir, como agir. Primeiramente, se tiver a oportunidade, ligue para um advogado criminalista, tenha sempre em mãos um contato de um bom advogado criminalista. Um abraço e até a próxima.